Oi, gente, tudo bem? Paz de Cristo. Convido a você a continuar conosco estudando o Apocalipse. E estamos adentrando ao capítulo 13, aonde queremos contar com você, a continuar conosco. O versículo 1 nos diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Olha, o capítulo 13 de Apocalipse é onde está maiores detalhes, maiores informações sobre este personagem, o anticristo, ele que há de governar o mundo por um curto período de tempo. E o capítulo 13 de Apocalipse nos traz detalhes como, por exemplo, o método do seu governo, um só governo, uma só moeda, uma só religião, algumas de suas características aqui neste simbolismo que nós vamos aos pouquinhos tentando passar para você dentro da palavra do Senhor. E João ele foi didático em trazer um ensino ponto a ponto, cada coisa no seu devido lugar dentro deste capítulo. Veja que ele realmente começa do início, quando ele diz: E vi subir do mar uma besta. Ele está falando da origem deste personagem, realmente de onde é que ele vem. E sobre isso vem duas correntes de pensamentos, duas correntes de interpretação. Uma que ensina, crê que ele será judeu e da tribo de Dan. Isso porque em Gênesis 49 e 17, quando Jacó vem impetrando a bênção a cada um dos seus filhos, no versículo 17, ele chega em Dan e diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Diante desta pronúncia, diante desta palavra otorgada de Jacó ao seu filho Dan, existe também uma cadeia de versículos em torno deste assunto, como por exemplo, Deuteronômio capítulo 33, versículo 22, Jeremias capítulo 8 e versículo 16, que falam do mesmo assunto, concernente a Dan. Então, vem daí uma crença de que o anticristo virá da tribo de Dan. Mas no mesmo capítulo 49, aqui de Gênesis, no versículo 10, logo descobrimos que não é Adão que compete esta bênção, melhor, não é Adão que foi otorgada esta bênção de cetro, de vara de autoridade, de legislador, de governo, foi otorgada a Judá. Conforme o versículo 10 nos diz: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. E a ele se congregarão os povos. Então, foi a Judá que Jacó impetrou esta bênção de autoridade e não Adão. A respeito do que Jacó ministrou sobre Dan, existe aí nos livros históricos acontecimentos, pelejas, guerras, em que os danitas têm algumas vitórias. E como, por exemplo, no livro de Juízes, Sansão é da tribo de Dan. Pode você ver o capítulo 13 de Juízes, que Manoá, o pai de Sansão,
ele é da tribo de Dan. E Sansão foi juiz em Israel por muitos anos e travou batalhas e venceu os filisteus por muitas e muitas vezes. Na sua morte conseguiu matar cerca de 3.000 inimigos de uma só vez. Então são acontecimentos que correspondem ao que Jacó ministrou sobre Dan. Mas no que diz respeito a cetro, a governo, a legislação, isso está sobre Judá, conforme já vimos aí no versículo de número 10. Agora, existe outra linha de pensamento. Existe uma linha de pensamento que mostra que o anticristo, ele será gentil. Ele virá de entre os gentios e não de entre os judeus. O próprio versículo base desta mensagem já mostra, quando ele diz que ele subiu, a besta subiu do mar. Mar aqui é povos, é multidões, é nações e é língua, conforme já nos diz. Você pode pensar que eu estou falando de mim mesmo, mas veja, é a Bíblia explicando-se a si mesmo. Capítulo de número 17 do Apocalipse e versículo de número 15, está ali afirmando que a besta, melhor, a prostituta assentada sobre as águas são povos, multidões, nações e línguas. Aí está já o começo do mistério a ser desenrolado. Mar, de capítulo 13 e versículo 1, são povos, multidões, nações e línguas. Louvado seja Deus. Então, quando fala de povos, nações, multidões e línguas, está falando de gentios, está falando de que ele vem de uma nação gentia. Agora, ainda dentro deste pensamento de que ele vem de entre os gentios, existe uma divisão, existe ainda dois pensamentos. Existe alguém que pensa, que afirma que ele virá de entre os árabes, de entre o islamismo. E tem lá suas explicações que a gente respeita, não é verdade? Porém, eu creio em uma segunda opção dentro desta linha de interpretação, que ele está totalmente ligado a Roma, ao Império Romano. Isso porque um dos detalhes é que em Daniel, capítulo de número 2, quando você vê a estátua ali e começa, a cabeça de ouro, e vem na sequência a inferioridade dos metais, quando chega nas pernas, as pernas de ferro, corresponde ao Império Romano, corresponde a Roma. As pernas da estátua é Roma. E logo observamos que os pés da estátua, que está ligado nas pernas, obviamente, né? É daí, os pés representa o anticristo, representa o império do anticristo. Veja o que está ligado, como está ligado. Veja que o prolongamento das pernas, a extensão das pernas são os pés, e os pés representam o anticristo. Então é muito claro, muito lógico que o anticristo está ligado a Roma, a todo este império romano aí, e não aos árabes. Não se combina, não tem a ver uma coisa com a outra, ok? Mas que Deus abençoe os irmãos e vamos continuar aí falando, estudando o Apocalipse em nome do Senhor Jesus.